Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras. Aí na sua casa o problema é trinca e rachadura, chame o pessoal da Lapa. Eles entendem mesmo do assunto, trabalham com reforço de fundação a partir das estacas pré-moldadas de reação tipo Mega, que realmente realizam um trabalho rápido, eficiente e garantido. Qualquer dúvida é só entrar em contato no 33040334, Lapa Reforço de Fundações. Bem, o programa Conexão de hoje chega para falar sobre artrose. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós temos a honra de receber aqui o médico ortopedista, Dr. Fabrício Anecchini, que é ortopedista especialista em quadril e joelho. Está aqui conosco para falar sobre artrose. Doutor Fabrício, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. E está aqui hoje para bater um papo com o nosso telespectador do Conexão. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. E é uma honra estar de novo no seu programa, um programa de altíssima audiência. E vamos tentar explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo aí, um pouquinho sobre o que é artrose, o que é essa patologia que está afetando muita população hoje. É verdade, né, doutor? A gente ouve muito falar, né, as pessoas, mas ainda elas têm uma certa dúvida com a definição realmente de artrose. Como é que é? O que é artrose? Marcos, hoje a artrose ela é uma patologia conhecida também como osteoartrite. É um processo degenerativo crônico e inflamatório das articulações, conhecido como juntas, né? Hoje a população, a gente descobre mais hoje essa artrose porque a população está envelhecendo mais e está buscando muito hoje a qualidade de vida. Então a gente está fazendo diagnóstico com paciente acima de 60, 70 anos que quer um ritmo de vida legal e a gente tem feito o diagnóstico da artrose, que é um processo degenerativo crônico e infelizmente ainda não tem a cura para essa patologia. Mas a gente durante o programa vai falar de algumas dicas aí para estar tendo um trabalho legal. Ô doutor, e assim, ela tem sintoma? Quais são esses sintomas? Hoje a artrose, ela é característica assim, Marcos, é o processo inflamatório das juntas e afeta principalmente as juntas de carga, que a gente, principalmente o quadril e o joelho. O paciente normalmente está no seu trabalho, naquele ritmo de vida do entra e sai do carro, dá aquele estalido, aquele joelho começa a crepitar, parece que tem um pouco de areia no joelho. Isso daí é um começo, um sintoma da artrose. Aí a articulação começa com um processo de dor, limitação. O paciente sempre, o meu joelho está me incomodando, aquele quadril deu aquele estalido. Aí ele procura a gente para fazer um diagnóstico. Doutor, e assim, como é que a gente pode diferenciar a artrite da artrose? Hoje a população confunde muito. A artrose é o processo degenerativo do líquido. Em todas as nossas juntas, Marcos, existe um líquido, a gente chama de líquido sinovial. Esse líquido, com a perda dele, é o nome artrose. Aí vem o processo inflamatório, o processo de dor e rigidez, aí classifica como artrite. Então, hoje é conhecida como osteoartrite. Você correto. Entendeu? Então, a população confunde. Geralmente, o indivíduo, talvez então, sempre o indivíduo, quando ele tiver, por exemplo, artrite, ele passou por um processo de artrose? Com certeza. O processo da artrose é aquele processo que começa lento, o processo degenerativo começa bem devagarzinho e com inflamação. Então, a gente classifica de osteoartrite. Anda junto, Marcos, né? A gente fala que anda junto essa patologia. Ô doutor, e aí quer dizer, o sinal principal mesmo é essa dor, esse incômodo, principalmente nesses membros aí onde você tem a carga. Isso. Que é o joelho e o quadril. Isso. Você não tem, por exemplo, artrose nas mãos? Tem. Todas as juntas do corpo têm artrose. Cada uma com um grau de evolução de dor. Sim. Mas como é membro de carga, o paciente sente mais, o paciente limita. O quadril e o joelho afeta aí hoje, a gente tem visto em congressos que acima de 65 a 70 anos de idade, quase 90% da população vai ter artrose.
A partir dos 65? A partir de 65 anos, a maioria vai ter artrose. Quer dizer, e a média hoje nossa aí, estamos falando em quanto? Hoje a qualidade de vida vai até 80 anos. Hoje o paciente praticando esporte, o paciente andando na esmeralda, fazendo uma caminhada, e o paciente não quer ter dor. Aí ele procura a gente para ter uma melhora da cartilagem, uma melhora da junta. O paciente quer buscar hoje a qualidade, né? Doutor, você mencionou essa questão do líquido sinovial aí, né? A perda dele e tal. Sim. Por que isso acontece? Então, hoje a gente tem duas patologias. Tem a artrose primária, tá? Que a gente é uma causa idiopática, pode ser por fatores genéticos. Aquele paciente que tem uma obesidade, ele acaba hoje sofrendo muito a carga no quadril e no joelho. E pode ser também por causa de um desvio de eixo. Hoje a gente tem uma prevalência um pouco mais em mulher do que em homem, justamente porque a mulher tem a bacia um pouco mais larga. E aí ela muda um pouco o eixo anatômico do fêmur. Isso aí prejudica um pouco a parte do joelho e do quadril. No deambular, a mulher, às vezes, por causa da parte da menopausa, tem uma tendência a reter mais líquido nas juntas, e isso prejudica um pouco. Então as mulheres acabam tendo mais, doutor? As mulheres acabam tendo um pouco mais de artrose do que do homem. Doutor, e aí, como é que faz assim? A gente tem alguns fatores de risco, o senhor mencionou essa questão da mulher aí, né? Mas no geral, assim, você tem alguns fatores de risco? No geral, são aquelas pessoas que trabalham com carga excessiva, as pessoas que têm hoje a parte da genética puxa bastante. Os jogadores de bola hoje também, a tendência no futuro, se não tiver um preparo muscular, não tiver um fisioterapeuta junto, vai sofrer com a cartilagem e futuramente pode ter uma artrose. Doutor, existem alguns casos assim precoces? Sim, às vezes hoje tem as patologias que a gente chama secundárias, pode ser secundária a uma doença na infância. O paciente, às vezes, nasce aquele nenezinho que o quadril sai do lugar, a gente chama de displasia. Ele vai crescer, a cabeça do fêmur vai crescer fora da articulação. E isso depois, com deambular, o pai começa a perceber que a criancinha tem um desnível de mancar, aí a hora que procura a gente, a cabeça do fêmur já está fora. Aí a gente tem que fazer um acompanhamento até tornar com 18, 20 anos, até o paciente ter uma limitação e a gente indica uma prótese depois para ele, no futuro. Quer dizer, dependendo do período que passou, você não consegue fazer nada. Você não consegue mais fazer. Por isso que hoje a melhor prevenção para artrose é um diagnóstico precoce. Então, busca o seu médico, investigue, começou uma rigidez articular no joelho, aquele estalido, o paciente já está com uma certa idade, eu acho que é legal procurar seu médico de confiança para investigar. Porque a prevenção hoje é o melhor remédio. Não tenha dúvida. A gente está conversando aqui com o Dr. Fabrício Anecchini, que é especialista em quadril e joelho, médico ortopedista, falando aqui sobre artrose no programa Conexão de hoje. Doutor, e assim, como é que você define o diagnóstico? Como é que você fecha o diagnóstico de artrose? Toda vez o paciente, a gente trabalha muito na clínica hoje, Marcos, direcionado na nossa especialidade. Então o paciente chega com uma dor, a gente vai examinar clinicamente, coloca na maca, faz os testes para quadril, se é uma queixa de joelho, a gente faz os testes do joelho, tá? A gente conversa com o paciente, expõe a patologia, que é uma patologia que não tem cura, mas dependendo do grau da evolução da doença, dá para a gente brecar e fazer um tratamento legal. A gente lança a mão hoje de raio-x e ressonância magnética. Para definir. São esses dois exames que, quando o paciente retorna no consultório, lá com a gente na clínica, a gente crava o diagnóstico e consegue classificar o grau. Classificando o grau, depois vem as etapas do tratamento, o que fazer depois. Bom, por isso que o ideal, conforme o doutor falou, e a gente reforça aí, é o diagnóstico precoce, né? Quer dizer, é você suspeitando de alguma coisa, por isso que é bacana a informação. Você está acompanhando a Conexão hoje, você já sabe que é um problema nas articulações que vai acometer a maioria da população, 90% da população. Quer dizer, a partir de 65 anos, assim, seja uns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, doutor, mas a verdade é que todo mundo começa a sentir realmente isso, e principalmente quem tem esses fatores aí, quem trabalha muito, pegou muita carga, muito peso ao longo da vida. Deixa eu até aproveitar e perguntar, a musculação pode levar o indivíduo a ter artrose ou de repente ela acaba sendo benéfica? A musculação hoje supervisionada, ela é essencial, porque o que vai proteger, se o paciente tiver a tendência de ter artrose, Marcos, ela vai ter. Então o que vai prevenir da gente segurar essa artrose é uma boa musculatura. Então, fortalecer bem o abdominal, fortalecer a lombar para proteger o quadril, fortalecer o quadríceps, que é a musculatura da coxa para proteger o joelho, é fundamental. Uma musculação supervisionada. Eu aconselho até o paciente começar com uma boa fisioterapia primeiro, aprender os exercícios para depois ir para uma academia.
Mas a musculação, sem dúvida, e o ganho de peso, manter o peso, é fundamental para uma proteção de uma junta. Porque você sobrecarrega bem menos, né, doutor? Sobrecarrega bem menos. Essa questão do peso é fundamental. É fundamental. Uma boa alimentação, o paciente, o tabagismo, a gente já tem trabalhos mostrando que o cigarro atrapalha muito na produção do líquido sinovial, ele seca a junta. A gente tem vistos em trabalhos assim, estudando depois em cadáveres, que quem é fumante, quem é não fumante, o líquido seca mesmo, Marcos. É incrível assim, o trabalho que fizeram hoje recentemente sobre a artrose de joelho. Mais uma que a gente fica sabendo do tal do cigarro, né? Isso aí é terrível. E olha, eu quero lembrar que você até aproveitar essa deixa aí, que a Unimed Marília começou com um serviço aí fantástico, né? Um ambulatório antitabagismo. E a gente já falou aqui semana retrasada, né? Mas eu quero mais uma vez lembrar, porque sempre que falar de cigarro aqui eu vou lembrar disso, porque se tem algo que eu levanto e defendo a bandeira é que você deixe de fumar, né? Porque ao longo desses anos aqui no Conexão, a gente aprendeu tanto sobre isso, né? E a gente percebe tanto os males, né? A gente sempre fala, um fala aqui, outro acolá, mas aqui no programa acho que a gente menciona tanto, que a gente está sempre falando sobre saúde, que a gente vai realmente se preocupando um pouco mais e quer despertar você para isso também. E a gente sabe que não é fácil, mas é importante saber que você hoje conta com uma ajuda muito legal, que é uma equipe fantástica da Unimed. Está dada a dica aí para você. Você que é cooperado da Unimed, você que é associado da Unimed, não perca a oportunidade. Não podia perder esse comercial, viu, doutor? Porque eu acho que realmente é muito importante. Eu fumei há 25 anos e sei como isso é difícil, né? E como é bom a gente saber que tem ajuda aí para deixar o hábito do tabagismo. A gente trabalha muito em conjunto com as outras especialidades, Marcos. A parte da cardiologia, a parte do endócrino. Tem que ter um controle meio que global, né? O nosso corpo funciona como uma máquina. A gente tem que estar sempre cuidando para ter não só as juntas, mas a parte cardiovascular bem equilibrada. E o exercício físico hoje é fundamental. É isso aí. Olha, a gente está falando aqui da questão da artrose, e aí, doutor, eu queria falar assim, uma vez fechado o diagnóstico, né? É claro que a gente, sempre que as pessoas falam quadril e tal, tem muita preocupação, já pensa em prótese e tal, mas a prótese, ela não é a primeira opção, né? Dependendo do nível que você tem, do grau que você tem de diagnóstico, você tem hoje tratamento conservador? Sim, Marcos, a gente sempre vai lançar a mão, em primeiro lugar, até nas artroses mais avançadas, a gente tenta, dependendo da idade do paciente, às vezes o paciente tem aquelas comorbidades que não dá para indicar uma cirurgia, a gente entra com analgésicos, um tratamento às vezes com hidroterapia. Está muito legal hoje, as clínicas de fisioterapia estão focando nessa parte da piscina, que são exercícios que não têm impacto. Isso ajuda muito a parte do fortalecimento muscular. E existe também os condroprotetores hoje vias orais, que são medicamentos que vão ajudar o metabolismo do organismo a produzir o colágeno, que é o líquido. Dependendo do grau que o paciente tem o metabolismo, às vezes o paciente com 40 anos evolui com um metabolismo um pouco melhor do que quem tem 80. Mas a gente sempre lança a mão do tratamento conservador. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando buscar o que é o menos agressivo para o paciente. O paciente acompanhando e tendo confiança na gente, a gente lança a mão no futuro se for indicado a prótese. Isso aí. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo. Eu volto na sequência para a gente falar mais aqui de tratamento. A gente vai falar até de tratamento cirúrgico. O doutor trouxe aqui alguns moldes assim, muito interessantes, alguns modelos interessantíssimos, em tamanho real, inclusive, para a gente entender como é que funciona essa questão da prótese também, como é que é feita essa implantação. Enfim, vale a pena você conferir. Não sai daí. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta na sequência para falar mais com o doutor Fabrício Anecchini, que é médico, ortopedista, especialista em quadril e joelho, falando aqui conosco hoje sobre artrose. Nós vamos ao intervalo, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também com a gente, a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. E, claro, a Lapa Reforço de Fundações. Lapa Reforço de Fundações é o fim das trincas e rachaduras aí na sua casa. Está sofrendo com trincas e rachaduras? Entre em contato com o pessoal da Lapa, solicite um orçamento sem compromisso, você vai ver que realmente é possível resolver o problema. Se de repente não for fundação, o problema das trincas e rachaduras, o pessoal lá tem know-how, tem competência de te indicar realmente aquilo que você precisa fazer para solucionar o seu problema. O importante é fazer esse contato lá na Lapa, 3304-0334. O intervalo, a gente volta, não sai daí não, é tudo rapidinho. Até já.